Elaine mais uma vez conosco, fisioterapeuta, para falar um pouquinho sobre os tratamentos, enfim, algumas informações sobre a clínica Doutor Hernia. Tudo bem, doutora Elaine? Grande abraço, bom dia, prazer mais uma vez em tê-la no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos, a todos os ouvintes, o pessoal que está aí acompanhando, que está na escuta, um bom dia a todos vocês e mais uma vez aqui, né? Exatamente. Com vocês, trazendo um pouquinho de informação, falar um pouquinho, né, sobre as doenças e patologias da coluna vertebral, e é sempre bom estar com vocês aqui. Falando em patologia, né? O que é a clínica Doutor Hernia, para quem não conhece, e para quais patologias ela oferece os tratamentos? Então, a Clínica Doutor Hernia, ela é uma franquia, né? Nós estamos aí em torno de mais de 150 unidades espalhadas pelo Brasil. Nós trabalhamos com um método exclusivo e ele é direcionado para as doenças e patologias da coluna vertebral, tá? Então, digamos assim, o nosso diferencial, né, é a hérnia discal, né? Mas a gente também cobre outras patologias, como os desgastes, né, os problemas posturais, e todo o nosso tratamento ele é focado para as doenças e patologias da coluna, tá? Especificamente. Então, a gente trabalha com um método que ele é exclusivo e é direcionado totalmente para essas doenças e patologias. E como é feito esse diagnóstico lá na clínica Doutor Hernia? Em primeiro momento, né, a gente precisa fazer uma boa avaliação. Sim. Uma avaliação de forma muito minuciosa, é realizado, né, por nós, fisioterapeutas. Tanto eu como o Dr. Luiz somos especialistas no tratamento, tá, da coluna. Então, a gente precisa avaliar esse paciente, no caso, de uma forma muito minuciosa. Então, em primeiro momento, colher maiores informações, fazer uma anamnese, colher o histórico dele, porque a gente não sabe o que aconteceu, Sim. né? Então, quanto mais detalhe, mais informação, é melhor, tá? Então, a gente vai procurando saber algumas outras coisas, algumas outras doenças associadas, né? Perguntar quanto tempo que ele já tem essa dor, se é algo mais longo, mais crônico, se já teve algum agravante, alguma cirurgia, alguma queda, algum acidente. E aí o que é muito importante é que a gente precisa fazer alguns testes específicos, tanto alguns testes neurológicos, os testes ortopédicos, e a partir daí a gente consegue entender, né? Porque o nosso corpo ele é maravilhoso, né? Tudo que a gente estimula, ele responde. Então a gente precisa, quanto mais a gente sabe dele, né, a gente consegue colher maiores informações. Então a gente precisa verificar essas possibilidades. Então, quando esses testes eles dão positivos, eles dão um indicativo que existe uma compressão ou que existe um problema ali naquela região. Tem alguns pacientes, no caso, as pessoas que nos procuram, que não tem nenhum tipo de exame específico, tá? Aí a gente solicita um exame de imagem, uma ressonância, uma eletroneuromiografia, né? Às vezes até um raio-x também, para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Então, quanto mais preciso esse diagnóstico for, mas nós ali, né, que trabalhamos com isso no dia a dia, a gente vai conseguir direcionar o tratamento de uma forma mais direcionada, né, mais focada. E quanto mais a gente conseguir acertar, né, o diagnóstico do paciente, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais segura e a gente vai ter um sucesso, digamos assim, um resultado muito bom com os nossos tratamentos, tá bom? Então é assim, a gente chama de é como se fosse uma consulta avaliação, tá? Certo. Tem casos assim, o que acontece? Às vezes tem as dores irradiadas e confundem muito. Às vezes a pessoa tem um problema no ombro, um problema no cotovelo, um problema no joelho, no tornozelo, e às vezes existem, digamos, esse cruzamento de sinais e sintomas. Então nada como, né, uma boa avaliação feita por um profissional que é treinado, né, que é habilidoso, que entende disso, para que a gente consiga fechar esse diagnóstico, né, de hérnia ou qualquer outro problema que ele virá, né, a ter, e aí a gente conseguir direcionar esse tratamento de uma forma melhor. Muito bem, são 7h27, estamos recebendo aí a doutora Elaine, lá da clínica Doutor Hernia, falando um pouquinho aí sobre, inclusive, os tratamentos e diagnósticos, né? Aliás, falando em tratamento, doutora, como é que funciona o tratamento lá na clínica Doutor Hernia? Quanto tempo de duração, quantas sessões, o que a senhora podia detalhar para nós? Então, tudo vai depender da avaliação. Certo. Então, é ela que vai direcionar, né? E, claro, também dos exames, tá? Mas muitas das vezes é aquilo que o paciente também mostra pra gente, tá? Então, assim, tudo vai depender da gravidade, de quanto tempo, né? Então, existem ali tratamentos de 1 mês a 3 meses, né? São aqueles
aquelas pessoas que já estão mais agravante, né? Porque é claro, né? Tem muitas pessoas, pode ser que o pessoal que está na escuta pode se identificar. Tem gente que tem dores de coluna há muito tempo. Às vezes tem uma dorzinha, depois ela volta mais forte, às vezes ela aumenta a extensão, né? O território. Então, assim, a gente precisa avaliar, né? Então, ali nós temos planos de tratamentos, aí tudo vai depender dessa avaliação. Então, geralmente é de 1 mês, tá? A 3 meses. Nesse método, a gente trabalha técnicas da fisioterapia, como para a gente melhorar o alinhamento, né? Corporal. A gente também trabalha a descompressão ali discal e o fortalecimento também muscular ali para a gente estabilizar a coluna. Então, assim, a gente realiza de um mês a 3 meses, tá? Dependendo do caso. Cada caso é um, caso, tá? Ali 2 vezes na semana e geralmente 30 minutos, assim, de duração, tá? Então, tudo depende muito do que o paciente nos traz. Então, a gente precisa também da colaboração do paciente, né? Muitas vezes é uma via, né, de mão dupla, mas é um tratamento muito eficaz. A gente consegue aí até melhorar a função, né? Voltar à função até 96%, tá? É claro, tudo depende também de cada caso, né? Tem pessoas que a gente consegue voltar à funcionalidade, né, total, né? Que significa isso, às vezes uma pessoa extremamente limitada, ao finalizar o tratamento, ela já está conseguindo fazer tudo o que ela fazia antes, tá? Trabalhar normalmente, claro, com as suas exceções em alguns casos, né? A senhora falou em paciente colaborar. Tem alguma recomendação que ele deve ou que ele não deve fazer durante o tratamento? Não? Então, assim, é bem aquilo, né? É uma via de mão dupla, né? A gente tem tudo para ajudar, para auxiliar, né? Tem um método incrível, né? E direcionado para isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, gente, é muito engraçado que o paciente ele começa a melhorar, ele começa a aprontar, né? Começa a abusar já. E a gente entende, porque assim, geralmente, quando a pessoa chega lá muito incapacitada, por exemplo, com muita dor, sem caminhar direito, às vezes não consegue sentar numa patente, não consegue colocar um calçado, não consegue vestir uma roupa, não consegue trabalhar de uma forma, né, boa, aí o que acontece? Vai melhorando, eles abusam. Então, a gente precisa que o paciente segue as orientações, assim, de forma, assim, correta, tá? Às vezes acontece algumas intercorrências, às vezes o paciente cai, né? Às vezes tem que forçar, às vezes não tem o que fazer, mas o que é o mais importante é essa conexão, né? Com o profissional, né, e paciente. Então, a gente precisa ter essa confiança, né, essa liberdade de falar as coisas também, porque tem uns que aprontam e não contam, mas a gente sempre sabe, tá bom? Então, ter essa conexão, né, essa verdade, essa comunhão entre paciente e profissional é muito importante, porque a gente está ali, não está para cobrar. A gente está ali para ajudar, para auxiliar e dar o nosso melhor. Então, todo dia que eu acordo, que eu estou lá, eu dou o meu melhor. Porque eu quero que aqueles pacientes, eles melhorem. Então, eu sempre com todos, além, né, da gente dominar a técnica, existe algo também que é muito bom, que é você amar a sua profissão e você realmente usar isso como propósito, né? Então, às vezes a gente puxa a orelha mesmo, tá? Às vezes eu tenho a cara de boazinha, né? Mas não, é porque é para o bem, né? Então, seguir as orientações, os cuidados posturais, né? Evitar os excessos de peso, tá? Às vezes a gente tem que pedir para a pessoa ali, naquele momento, evitar os exercícios, a academia, pelo menos por enquanto. Então, às vezes, se você quer ficar bom, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Pelo menos naquele momento, tá bom? Então, eu chamo essa via muito importante entre profissional e paciente. A gente precisa ser verdadeiro com ele, mas eles também com a gente, tá? Então, acontece muito e às vezes do paciente está melhorando, vai lá, acontece uma situação e aí volta a estaca zero e às vezes volta pior. Então, a gente pede para que nesse período a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, tá? E ter a frequência, né? A sua idade também é muito importante, tá bom? Doutora, uma dúvida minha é assim, quais são os sinais de que uma hérnia de disco está melhorando ou piorando? É a dor em si ou existem outros sinais? E também, assim, que complicação pode ter se a gente não tratar a hérnia de disco? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? E a gente recebe isso todos os dias. A gente já recebeu pessoas que vieram e fizeram, por exemplo, uma avaliação há um ano atrás, que tiveram, né, uma piora, uma agravante no caso, e aí já teve situações que a gente já não conseguiu auxiliar, que aí era só cirúrgico.
Entendi. Né? Então, assim, o grande sinal que existe um grande problema é a dor. A dor, né? A dor nem sempre vai ser, coisinha de mau jeito, porque eu peguei isso, peguei aquilo, assim, de forma diferente, porque eu abusei, né? Não, a dor, ela é um indicativo que existe alguma coisa errada. Tá? Então, as dores que vêm ali daquela região cervical, do pescoço, e às vezes ela se espalha para membros, né? Tipo, vem para os braços, para as mãos. E existe algumas coisas também, a gente sempre só associa a limitação do movimento e a dor. E geralmente não, às vezes ela vem acompanhada, por exemplo, as hérnias discais, ela pode vir acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, dor de cabeça, tá? Dor de ouvido, a dificuldade de abrir e fechar essa região aqui da boca, do maxilar, às vezes enjoo, tá? Tontura também, tá? Então não é só a dor em si. E aí tem também, né, a sensação de formigamento, de anestesiamento e até a diminuição de força. A mesma coisa para a região lombar, aqui embaixo, né, da coluna. A dor em si pode ser a dor irradiada também, né, que ela se estende até lá para os pés. Também a sensação de formigamento, de anestesiamento e também pode vir acompanhado de outros sintomas. Às vezes, né, uma dor abdominal, tá certo? Às vezes uma dor ao espirrar, tá bom? Às vezes aquela sensação de cólica, se confunde muito com aquela cólica, né? Que as pessoas, aquela cólica renal. Então, quando você percebe que a dor ela é mais intensa e mais frequente... Tem algo errado. Tem algo errado, a gente precisa investigar. E quando ela está melhorando, óbvio, né? É quando esses sintomas eles começam a diminuir, às vezes é uma dor muito extensa, tipo, por exemplo, pega só um lado da perna, por exemplo, e vai até lá ao pé. E às vezes, né... por exemplo, com o tratamento, aos poucos, de forma gradativa, essa dor ela vai diminuindo, vai diminuindo, até ela ficar realmente onde é o foco da lesão. Então, são esses sinais e sintomas que, às vezes, eu gosto muito de falar, né? Porque o pessoal lá em casa, o pessoal que está na escuta aí, né? Dirigindo, que está nos escutando, trabalhando, pode se identificar com esses sinais e sintomas. E o grande problema é isso, né? Se você não tratar com o devido tempo, eu sempre faço uma comparação assim, meio, né? A gente é como ali um carro, entende? Então, a gente vai degradando. Né? A gente vai envelhecendo, nossas estruturas vão envelhecendo, né? E aí, assim, eu costumo dizer, a gente tem que fazer uma manutenção, a gente tem que se alimentar bem, tem que ter bons hábitos, tem que beber bastante água, tem que evitar o cigarro, tem que manter uma boa postura, tem que fazer uma atividade física, tá? Então, assim... A gente sempre precisa cuidar, porque se a gente não cuida, a tendência é o quê? É piorar o quadro e muitas das vezes, um método como é o nosso, que ele é conservador, que a gente faz de tudo para evitar uma cirurgia, né? Aí, alguns casos, a gente não consegue, não tem mais o que se fazer. E, infelizmente, a cirurgia, por ser um método muito mais invasivo, agressivo, e nem sempre a gente vê grandes resultados, às vezes o paciente ele volta para fazer a convencional para tentar manter essa pessoa com qualidade de vida. Então, sempre prevenir é o melhor remédio, sim, tá bom? Qualquer sinal, qualquer sintoma, procura a Clínica Doutor Hérnia. Por favor, nós estamos lá à disposição, né? Inclusive para tirar todas as dúvidas. Sempre quando eu venho aqui, existem muitas perguntas, né? Bom, né? A gente tem muitos feedbacks e até quero mandar aqui, né, os recadinhos aqui do coração, porque a gente tem os ouvintes, a Janete, a Terezinha é ouvinte de vocês, fala muito bem de vocês. É uma paciente que veio através do programa. Então tá melhorando, então um grande abraço. O Esquerdinha também. Esquerdinha? E a sua esposa também está na escuta, então um grande abraço para todos. Legal. E eu estou à disposição, né? Nós estamos lá à disposição. Quem quiser ir lá fazer uma visita, tiver maiores dúvidas a respeito do tratamento, ou a respeito daquilo que você está sentindo. E às vezes você nem sabe o que você está sentindo, então nada como a gente fazer uma boa avaliação. Pode ser que talvez o seu problema não seja de coluna, mas se for, a gente tem toda a bagagem para auxiliar nesse processo. Legal. Aí, Mário, Elise, amigos do Jornal da Manhã, doutora Elaine, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, sempre esclarecendo aí dúvidas e trazendo informações. Informação, realmente, eu sempre falo, né? É algo fundamental, é algo importantíssimo. Né? Às vezes a pessoa sofre de algum mal, de alguma coisa, porque não tem informação, não sabe onde procurar. Exatamente. Recursos. E é bem isso. Às vezes as pessoas que chegam lá e falam, olha, eu escutei...
escutei você e eu sinto exatamente o que você falou. Entende? Então isso é muito importante, porque muitas pessoas não têm acesso à informação. Sim. E às vezes não sabem mesmo, né? Não sabem nem identificar, né? E aí às vezes você tem uma dor por anos e às vezes uma boa conversa a gente consegue, né, sanar as dúvidas e ajudar aquela pessoa que estava com muita dor. Exatamente. Né? E esse é o papel nosso do rádio, aqui da Rádio Difusora, da imprensa, em levar a informação correta e precisa para o ouvinte. Exatamente. Então, eu que agradeço vocês. Eu posso deixar o número para contato, tá? Então, a gente fica ali em frente à Escola Lio Camões, tá bom? Na Manuel Correia, 1441. O telefone eu vou passar o fixo aqui para vocês, que é 41 3423 4945. Então, quero desejar um bom aí final de semana, uma ótima sexta-feira a todos vocês. E aí, o mês que vem estaremos aqui novamente. Vamos e se tiver algumas outras dúvidas também, pode mandar para o pessoal da rádio, pode mandar para a gente, que na próxima a gente sana também algumas dúvidas. Exatamente. 7h37, agradecemos a doutora Elaine da Clínica Doutor Hérnia no Jornal da Manhã. Já já a gente volta com mais informações.